Florence Nightingale é uma das figuras mais importantes da história da medicina moderna e da enfermagem. Sua trajetória vai muito além da imagem tradicional da mulher com uma lanterna cuidando de soldados feridos. Ela foi uma reformadora social, estatística, escritora e, acima de tudo, uma visionária que transformou a prática da enfermagem em uma profissão respeitada. Sua história começa em meados do século XIX, em uma época em que o papel das mulheres na sociedade era extremamente limitado. Mesmo assim, ela desafiou todas as expectativas da época para seguir aquilo que considerava sua vocação. Florence nasceu em 18 de maio do ano de 1820, em Florença, na Itália, durante uma viagem da sua família britânica. O nome Florence foi escolhido justamente em homenagem à cidade onde ela nasceu. Desde muito jovem, demonstrou uma inteligência incomum e uma sensibilidade aguçada para o sofrimento humano. Sua família pertencia à elite britânica, e esperava-se que ela se casasse com um homem de status e levasse uma vida social ativa, como era o costume da época. Mas Florence tinha outros planos. Ela acreditava que havia recebido um chamado de Deus para cuidar dos doentes e aliviar o sofrimento das pessoas. Essa ideia de vocação era considerada absurda por sua família. Enfermagem, naquele tempo, não era uma profissão bem vista. Era associada a mulheres de classe baixa e, muitas vezes, a um trabalho quase doméstico. Os hospitais eram lugares insalubres, sujos e com altos índices de mortalidade. Não havia formação adequada para os profissionais da saúde, e as condições de higiene eram praticamente inexistentes. Mesmo assim, Florence persistiu. Estudou por conta própria, leu obras sobre saúde pública, estatística e administração hospitalar, e buscou experiências práticas em instituições de caridade. No ano de 1851, com 31 anos, conseguiu finalmente iniciar sua formação formal em enfermagem, em uma instituição cristã na Alemanha. A experiência foi transformadora. Lá, ela aprendeu os fundamentos do cuidado ao paciente, da organização hospitalar e da higiene. Ao retornar à Inglaterra, passou a dirigir um hospital para mulheres em Harley Street, em Londres, onde implementou melhorias significativas que resultaram em uma queda notável na taxa de mortalidade. Mas foi durante a Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, que Florence Nightingale se tornou uma figura reconhecida em todo o Reino Unido. A guerra envolvia o Império Russo contra uma aliança formada pelo Império Otomano, França, Reino Unido e Sardenha. As notícias sobre as condições terríveis enfrentadas pelos soldados britânicos feridos começaram a chegar à Inglaterra, e o governo decidiu enviar um grupo de enfermeiras para ajudar. Florence foi convidada a liderar esse grupo. Ao chegar ao Hospital Militar de Scutari, na Turquia, Florence e sua equipe encontraram um cenário caótico. Havia falta de suprimentos básicos, os feridos estavam amontoados em camas sujas, os esgotos estavam entupidos, e a comida era escassa e de má qualidade. A taxa de mortalidade entre os soldados feridos era altíssima, chegando a mais de 40%. Florence imediatamente iniciou uma reforma completa. Estabeleceu regras de higiene, lavou roupas, limpou os pisos, organizou a distribuição de alimentos e medicamentos. Também buscou o apoio do governo britânico e de entidades filantrópicas para conseguir mais recursos. Um dos aspectos mais notáveis do trabalho de Florence foi sua capacidade de utilizar estatísticas para provar seus argumentos. Ela registrava meticulosamente os dados sobre as mortes, as causas e os efeitos das medidas de higiene. Com isso, conseguiu demonstrar que a principal causa das mortes não eram os ferimentos de guerra, mas as infecções hospitalares e a falta de saneamento. Suas descobertas influenciaram diretamente as reformas nos serviços médicos militares. A taxa de mortalidade caiu de forma impressionante, passando de mais de 40% para cerca de 2%. Durante esse período, Florence ganhou o apelido de a Dama da Lâmpada, porque costumava caminhar durante a noite pelos corredores do hospital com uma lamparina na mão, verificando o estado dos soldados.
Essa imagem se tornou um símbolo de dedicação, compaixão e serviço. Mas ela mesma nunca gostou de ser vista apenas como uma heroína romântica. Seu objetivo era provocar mudanças reais e duradouras na estrutura dos serviços de saúde. Após a guerra, Florence voltou à Inglaterra com problemas de saúde, provavelmente causados por uma infecção contraída durante sua estadia em Scutari. Mesmo debilitada, continuou trabalhando intensamente. Em 1859, publicou o livro A Notas sobre Enfermagem, que se tornou uma referência fundamental na formação de enfermeiros. O livro não era apenas um manual técnico, mas também abordava princípios de organização hospitalar, cuidado com o paciente e a importância do ambiente limpo e arejado. Ainda nesse mesmo ano, com o apoio financeiro da Rainha Vitória e de outros membros da nobreza, Florence fundou a Escola de Treinamento de Enfermeiras no Hospital St. Thomas, em Londres. Foi a primeira instituição desse tipo a oferecer formação profissional e sistemática em enfermagem. Essa escola mudou a forma como a enfermagem era encarada na sociedade britânica. A profissão passou a ser respeitada, e as mulheres começaram a ver na enfermagem uma possibilidade real de trabalho digno e significativo. Além disso, Florence Nightingale foi uma defensora incansável da reforma nos sistemas de saúde pública. Ela assessorou governos, escreveu relatórios, participou de comissões e contribuiu diretamente para a modernização dos hospitais em vários países, inclusive na Índia, onde sugeriu medidas para melhorar as condições sanitárias da população. Ela também se dedicou ao estudo da estatística, sendo uma das primeiras pessoas a utilizar gráficos de Rosetta, um tipo de diagrama que ajudava a visualizar os dados de forma clara e acessível. Isso permitiu que suas propostas ganhassem mais força, pois ela sabia como apresentar informações de maneira que até os governantes pudessem entender a gravidade dos problemas. Outro ponto importante sobre Florence Nightingale é sua postura ética e seu compromisso com os princípios humanitários. Ela acreditava que o cuidado ao próximo deveria ser feito com respeito, dignidade e atenção aos detalhes. Recusava qualquer forma de tratamento desumano ou negligente. Ao mesmo tempo, não era ingênua. Sabia que o sistema era falho e que muitas mudanças só viriam com pressão política e argumentos sólidos. Por isso, ela se dedicou tanto à escrita e à produção de relatórios técnicos. Florence Nightingale também teve um papel fundamental na luta pelo reconhecimento das mulheres como profissionais capazes e competentes. Ela mostrou que mulheres podiam liderar, organizar, planejar e executar tarefas complexas em ambientes de grande pressão. Sua atuação abriu caminho para gerações futuras de mulheres na medicina, na saúde pública e em outras áreas tradicionalmente dominadas por homens. É importante lembrar que, apesar de todo o seu prestígio, Florence manteve uma vida pessoal bastante reservada. Recusou propostas de casamento e viveu de forma simples, dedicada ao seu trabalho até o fim da vida. Morreu em 13 de agosto do ano de 1910, aos 90 anos de idade. Seu legado permanece vivo até hoje, não apenas nos hospitais e escolas de enfermagem, mas também nos princípios de organização, higiene e cuidado humanizado que ela ajudou a estabelecer. A história de Florence Nightingale nos mostra como uma única pessoa, com determinação, conhecimento e senso de missão, pode transformar realidades inteiras. Ela não apenas cuidou de feridos durante uma guerra, mas redefiniu o papel da enfermagem, influenciou políticas de saúde pública e inspirou gerações com seu exemplo de dedicação ao próximo. Se você gostou deste vídeo e quer conhecer mais histórias fascinantes da nossa história mundial, inscreva-se no canal Além do Tempo. Deixe seu like, compartilhe este conteúdo com seus amigos e ative as notificações para não perder nenhum episódio. Seu apoio é muito importante para continuarmos produzindo conteúdo de qualidade, baseado em fatos, com responsabilidade e clareza. Até a próxima!